Olá, pessoal, vamos começar agora a falar sobre o contrato de trabalho. Esse tema é importantíssimo, seja para qualquer concurso, seja para a prova da OAB. É um dos temas que mais caem, exatamente por ele ser muito abrangente. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre as características e os elementos do contrato de trabalho. Em outros vídeos, vamos falar também tudo sobre contrato de trabalho. Então, se você vai fazer prova, seja de concurso do TRT, seja de OAB, vem comigo. Contrato de trabalho. Como eu disse, é um tema de extrema importância que tem várias nuances, vários detalhezinhos que a gente vai ver ao longo dos vídeos. Como eu disse agora, a gente vai falar sobre as características e os elementos do contrato de trabalho. Sobre as características, antes da gente falar quais são cada uma delas, explicar o que significa cada característica, é preciso que você saiba como a CLT conceitua contrato de trabalho. E para a CLT, o contrato de trabalho é aquele acordo individual de trabalho, né, que também pode ser chamado de contrato de trabalho. O contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego. Então, muito cuidado, porque embora apareça para você escrito como contrato de trabalho, a gente vai falar sobre contrato de emprego. Isso é o que a gente chama de uma atecnia da CLT. Na verdade, o nome correto seria contrato de emprego e não contrato de trabalho, porque vai tutelar apenas aqueles empregados quando há uma relação de emprego, assim como diz o artigo 442 da CLT. Então, o contrato de trabalho ele pode ser tácito ou expresso. O que é um contrato expresso? É o mais comum. Cuidado para não confundir contrato tácito com contrato verbal. O que é um contrato expresso? Aquele que é expresso, em que as partes expressamente pactuam um acordo, celebram um contrato de trabalho. O fulaninho é contratado pela empresa X, a empresa X contrata o fulaninho. E para a empresa X contratar o fulaninho, a empresa X pode contratar por meio de um contrato escrito, em que tem o nome do contratante, do contratado e outros elementos do contrato de trabalho, que a gente vai ver daqui a pouco. E pode ser verbal. Ô fulaninho, você não quer trabalhar para mim, não? Seu horário de trabalho vai ser de tal hora, o seu salário vai ser tanto? Pode ser, pode ser. Ou seja, o contrato de trabalho pode ser expresso. Sendo expresso, ele pode ser verbal ou escrito. Agora, e o contrato tácito? Cuidado, como eu disse, não confunda contrato tácito com contrato verbal. Contrato tácito é aquele em que o fulaninho começa a trabalhar para a empresa X, sem a empresa X ter contratado expressamente o fulaninho, sem o fulaninho expressamente ter pedido para trabalhar. Por exemplo, o fulaninho é empregado contratado pela empresa X. E o fulaninho tem um primo que vem de fora, que não tem com quem ficar em casa, não gosta de ficar sozinho, e todo dia o primo do fulaninho, o fulanete, vai trabalhar junto com o fulaninho. E aí o fulanete começa a ver o fulaninho trabalhando, fazendo as funções dele e começa a ajudar o fulaninho. A empresa X, vendo que o fulanete está ajudando o fulaninho, começa a pagar um salário para ele, pagar um valor pelo trabalho prestado. Ou seja, não houve uma contratação expressa, houve uma contratação tácita. É raro? É raro. O mais comum é que o contrato seja escrito. O contrato escrito ele vai ser em alguns casos diferentes. Os casos especiais exigem que o contrato seja escrito e a gente vai ver um por um em outros vídeos. Mas o contrato de trabalho, de uma forma geral, pode ser expresso ou tácito. Sendo expresso, ele pode ser escrito ou verbal. Essa é a regra geral. Agora, de fato, vamos começar a ver os elementos e as características do contrato de trabalho. Começando pelas características. Quais são as características do contrato de trabalho? Primeira coisa, natureza privada. O que quer dizer a natureza privada? É que o contrato de trabalho ele é regido
pelo direito privado. Então, o direito do trabalho, ele pertence ao ramo do direito privado, ele não é um direito público, ainda que os empregados sejam contratados por empresas públicas, por sociedade de economia mista, né? Eles não são, não se trata de um direito público, ou seja, o direito do trabalho, ele tem uma natureza privada. Segundo, ele é sinalagmático. O que significa ele ser sinalagmático? Sinalagmático, anote aí, é quando o contrato ele tem obrigações recíprocas. Então, o empregado tem obrigação de quê? De prestar serviços. O empregador tem obrigação de quê? De pagar o salário, a contraprestação. Então, quando um contrato ele é sinalagmático, significa que existem obrigações recíprocas. Próxima característica é que o contrato de trabalho ele é consensual. Agora, esse consensual aqui, cuidado, não quer dizer que tem um consenso do empregado, ele aceita trabalhar. Cuidado. Consensual quer dizer que o contrato de trabalho ele não exige uma forma solene, em regra. As partes vão fazer o contrato como elas bem entenderem, como eu disse, em regra. Por isso, ele é consensual. Consensual, não existe uma forma solene, em regra. A gente vai ver também algumas exceções em que os contratos têm uma certa solenidade, alguns tipos de contrato de trabalho, mas isso no momento oportuno. Aqui a gente está falando de uma forma geral dos contratos de trabalho. Próxima característica é intuito personae. O que é isso? O contrato de trabalho ele é personalíssimo. A gente viu isso num vídeo anterior falando sobre os elementos, os requisitos do vínculo de emprego, né? E a gente viu que um dos requisitos do vínculo de emprego é a pessoalidade. O contrato de trabalho ele é um contrato pessoal. Cuidado! Essa pessoalidade, anote aí, ela é somente em relação ao empregado. Lembra que quando a gente falou sobre os elementos do contrato de trabalho, a gente disse que o empregado é contratado pela empresa pelas suas características pessoais. A empresa contratou o fulaninho não pode pedir para que o seu primo, um dia que o fulaninho não queira trabalhar, o primo vá trabalhar no lugar dele, porque a empresa contratou o fulaninho. Então, é o fulaninho quem deve trabalhar. O contrato de trabalho tem essa característica de personalidade, intuito personae, em relação ao empregado, não à empresa, porque a empresa, a gente vai ver também em vídeos futuros, já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, não existe a pessoalidade em relação ao empregador, e sim ao empregado. Bom, a próxima característica é a característica do trato sucessivo. O que significa? Que as obrigações elas ocorrem de forma continuada. Tem relação com o princípio da continuidade da relação de emprego, né? Então, o empregado trabalha, recebe, trabalha, recebe, trabalha, recebe. É a continuidade na prestação de serviço, ou seja, ele é de trato sucessivo. A cada dia vai gerando obrigação para ambas as partes contratantes. Também é um contrato de atividade. O que significa? Você contrata o empregado para realizar um trabalho. É uma obrigação de fazer, não é uma obrigação de resultado. É uma obrigação de meio. Então, você contrata o empregado para desempenhar a função X. Ele desempenha a função X. Se o resultado que você intencionava quando contratou o empregado acontece ou não, isso pouco importa, porque, de novo, é um contrato de atividade e não de resultado. E, por fim, onerosidade, que a gente viu que também é um requisito para a configuração do vínculo de emprego. O empregado trabalha e é remunerado pelo seu trabalho. Então, a gente fala em onerosidade. Então, voltando, quais são as características do contrato de trabalho? Natureza privada, porque é regido por um contrato privado, pelas regras do direito privado. Ele é sinalagmático, porque possui obrigações recíprocas e contrapostas, né? Ele é consensual, porque ele não exige uma forma solene, em regra. É intuito personae, porque existe a pessoalidade em relação ao empregado.
E ele é também de trato sucessivo porque as obrigações elas ocorrem de forma continuada. É um contrato de atividade, porque ele é uma obrigação de fazer e não de resultado. E, por fim, oneroso, porque ele comporta a contraprestação para cada serviço que é prestado pelo empregado. Essas são as características do contrato de trabalho. Agora vamos falar sobre os elementos do contrato de trabalho, que são aqueles mesmos elementos do contrato de trabalho lá do direito civil, né? Que tem lá no artigo 104 do Código Civil. Esses são os elementos essenciais. A gente vai ver que além dos essenciais, existem os naturais e os acidentais. Mas vamos falar primeiro sobre os elementos essenciais, que vem lá no artigo 104 do Código Civil. A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível e determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. Então, vamos lá. O agente capaz, né, vai ser o empregado que tem capacidade para trabalhar. A gente sabe que no direito do trabalho, a partir de 14 anos, já pode o menor trabalhar, desde que como aprendiz. A partir dos 16 anos, ele já pode ser contratado, só não pode exercer nenhuma atividade insalubre, nenhuma atividade perigosa. Existem alguns trabalhos que são proibidos aos menores de 18 anos, como os trabalhos domésticos, e também não pode trabalhar em horário noturno. E acima dos 18 anos, em qualquer atividade. Esse termo se refere à capacidade do agente. Mas, como a gente viu, tem também em relação ao objeto. O objeto ele tem que ser lícito. Ora, eu não posso contratar um empregado para realizar tráfico de drogas, para ir lá no morro buscar cocaína. Não, o objeto precisa ser lícito. Além de lícito, ele tem que ser possível. Eu não posso contratar um empregado, contratar um médico para fazer o milagre de curar uma doença que é incurável. Então, também precisa ser possível o objeto. E determinado ou determinável. Eu tenho que colocar no contrato de trabalho, seja ele expresso, seja ele escrito, verbal, qual é o objeto, determinar o objeto de trabalho. Eu não posso contratar o empregado simplesmente para fazer o que eu mandar. Para ser o meu empregado e fazer o que eu mandar. Não, eu tenho que, de certa forma, por mais genérico que seja, determinar o objeto do contrato de trabalho. E, por fim, tem que ter forma prescrita ou não defesa em lei. Alguns contratos existem uma forma prescrita em lei, são contratos solenes em que a lei determina que eles obedeçam uma certa solenidade na contratação. Esse é ser prescrito em lei. Ou não defeso em lei, o que significa que a lei não proíba. Então, esses elementos vão estar presentes em todos os contratos, porque eles são elementos essenciais do contrato de trabalho. Então, como o próprio nome diz, todo contrato de trabalho tem os elementos essenciais. Por que essenciais, Marina? Porque eles estão presentes em todos os tipos de contrato. Esses elementos são aqueles lá do artigo 104 do Código Civil: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. Eles são indispensáveis à formação do liame jurídico. Mas, além dos elementos essenciais que são indispensáveis à formação do liame jurídico, a gente tem também os elementos naturais e os elementos acidentais. Os essenciais nós vimos que são aqueles que são indispensáveis. Vou até anotar aqui, são os indispensáveis. Tem os naturais. Quais são os naturais? Os naturais, eles não são indispensáveis, mas eles costumam estar presentes na maioria dos contratos de trabalho. Eles são os mais comuns. Por exemplo, eu posso colocar no meu contrato de trabalho a jornada de trabalho.
contratando fulaninho para prestar serviços na função tal, de tal hora até tal hora. O horário de trabalho é essencial para um contrato de trabalho? Não, não é essencial, mas é natural e fortalece, né, traz mais segurança jurídica para as partes. Então, ele é um elemento natural. O que é um elemento natural? Ele não é indispensável, mas é comum aparecer nos contratos de trabalho. Um exemplo para você visualizar é a jornada de trabalho. E tem também os elementos acidentais. Os elementos acidentais. Quais são os elementos acidentais? São aqueles circunstanciais. São os circunstanciais. Eles alteram a estrutura e os efeitos do contrato de trabalho. O grande exemplo que nós temos são os contratos a termo ou condição. Por que eles são acidentais? Porque eles podem aparecer dependendo da natureza e eles vão alterar a natureza do contrato de trabalho. O contrato a termo, aqui no nosso caso do direito do trabalho, ele é mais comum. É um grande exemplo, é o contrato por prazo determinado. Contrato por prazo determinado é um contrato a termo. Esse termo ele é um elemento acidental. Ele não é essencial, porque ele não é indispensável. Ele não é natural, porque ele não é comum a todos os tipos de contrato de trabalho. Ele é acidental, porque ele modifica a natureza do contrato, estabelecendo um termo final, um dia para terminar o contrato de trabalho. E pode ser também condição, né? Termo ou condição são os exemplos mais comuns. A condição já não é tão comum no contrato de trabalho. Um exemplo da condição no contrato de trabalho é quando o empregado ele é contratado exclusivamente para preencher a vaga de um empregado, por exemplo, que se afastou por auxílio-doença. Então, o empregado foi acometido por uma enfermidade, se afastou por auxílio-doença, a função dele é indispensável, a empresa vai contratar o empregado para substituí-lo nesse período em que o empregado foi afastado pelo INSS, sob a condição de que, quando esse empregado tiver a alta previdenciária e retornar à atividade laboral, o que foi contratado para substituí-lo terá o contrato de trabalho extinto, porque ele foi contratado sob a condição de substituir o empregado que foi afastado. Então, voltando, para a gente rever, temos os elementos do contrato de trabalho, os elementos essenciais, naturais e acidentais. Os elementos essenciais são aqueles que são indispensáveis ao contrato de trabalho, que vem lá no artigo 104. Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Tem os elementos naturais, que são aqueles comuns, não são indispensáveis, mas são comuns aos contratos de trabalho, como, por exemplo, a jornada de trabalho. E tem os acidentais, que são aqueles circunstanciais que alteram a estrutura e os efeitos do contrato de trabalho. Espero que você tenha entendido. Pode voltar a assistir o vídeo quantas vezes quiser. A gente vai ter vários vídeos na sequência falando de contrato de trabalho. Cada pontinho de contrato de trabalho que pode aparecer na sua prova, a gente vai ter vídeo aqui. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você quiser um curso mais aprofundado, mais direcionado, se você for fazer o AB, tem também aqui na descrição do vídeo os canais de comunicação. Eu espero encontrar você, seja em algum curso, seja aqui no canal do YouTube. Se você não é inscrito, inscreve e compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai fazer prova, que esse vídeo vai ser útil. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!